Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma semana de aula. Espero que vocês estejam conseguindo fazer as atividades. Eu vou deixar esse vídeo aqui para explicar para vocês a matéria dessa semana. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Essa semana em língua portuguesa, nós vamos ver as tirinhas ou histórias em quadrinhos. Na verdade, a tirinha ela está inclusa dentro das histórias em quadrinhos. E eu quero que vocês observem essa primeira história, em que temos a Mônica, essa primeira aqui, eu vou botar o número 1, e o Cebolinha. O Cebolinha está fazendo bolinhas de sabão, bolhas de sabão com imagens da Mônica. Ela não gosta, bate nele e ele fica fazendo bolinhas de estrelinhas. Eu quero que vocês observem que nessa primeira historinha nós não temos nada, eles não estão falando propriamente, né? É o que nós chamamos de linguagem não verbal, ou seja, não tem nada escrito, porém você consegue entender a história, você consegue compreender a história perfeitamente. Então, nós temos aí a Mônica, o Cebolinha, você entende que ele fez alguma coisa que a Mônica não gostou, estava zombando dela e ela bate nele. Eu quero também que vocês observem isso que a Mônica faz. E esse pou, que significa ela batendo nele. Essas palavrinhas que representam sons dentro da história em quadrinho, nós vamos chamar de onomatopeias, ok? Vamos observar essa segunda historinha. Bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Aí o pai briga com ele e ele sai chorando. Boá, boá. Ou seja, não adiantou de nada ele pedir para não fazer barulho. Já nessa história em quadrinho aqui, nós temos a linguagem verbal e também a não verbal. Por quê? Porque nós temos a parte escrita, né, das falas e também a parte dos desenhos. Então, nós vamos chamar de verbal, a linguagem que nós temos as palavras, e não verbal, a linguagem que nós temos só os desenhos. E além da onomatopeia, bum, 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 a batida, né, do Cebolinha no tambor, no bumbo, não sei o nome disso direito, representada por esse som dentro da história em quadrinho. E o choro, ninguém chora, buá, buá, ninguém chora assim, né? Mas esse som é para representar o choro, e nós sabemos que quando tem isso na história em quadrinho, significa que o personagem está chorando. Então, é isso que nós vamos ver dentro da história em quadrinho. As onomatopeias, que são os sons que nós escutamos, né? Os sons, as palavras que são usadas para representar sons dentro da história em quadrinhos, e a linguagem verbal e não verbal. Nós vamos ver também algumas sílabas que nós chamamos de sílabas complexas. O BL, CL, FL, GL, PL, TL. E essas sílabas nós vamos fazer a família também, ó. Blá, blé, bli, bló, blu. Clá, clé, cli, cló, clu. Flá, flé, fli, fló, flu. Glá, glé, gli, gló, glu. Plá, plé, pli, pló, plu. E tlá, tlé, cli. E aí nós vamos ter várias palavras que vão utilizar essas sílabas, como blusa, problema, Flávio, bicicleta, pluma, Atlântico, atleta, placa. Então, essas sílabas, elas são complexas, mas elas não são super difíceis, tá bom? Nós vamos utilizá-las para poder fazer, né? Para poder falar algumas palavras. Então, é só vocês pensarem na família e também juntando a sílaba, ó. BLA, blá. Nós vamos falar as letras, ó. Blá, BLA, blá, blá. Blé agora, BLE, blé. Assim nós vamos fazer com todas as outras. Nós vamos fazer também com DR, FR, GR, PR, TR e VR. Drá, dré, dri, dró, dru. Frá, fré, fri, fró, fru. Grá, gré, gri, goró, gru. Prá, pré, pri, pró, pru. Trá, tré, tri, tró, tru. E vrá, vré, vri, vró, vru. Nós vamos ter palavras como dragão, frango, gravata, primavera, prato, primo, palavra, livro, tribo, trono.
São várias palavras que nós vamos ter na língua portuguesa com essas sílabas chamadas de sílabas complexas. Lá em história, nós vamos ver que a história das famílias são diferentes, né? E a gente pode guardar na nossa memória e também podemos utilizar fontes, né? Diferentes fontes para poder guardar essa história. Quais são as fontes? Fontes materiais, como fotografia, como uma pintura, um desenho. E antigamente as fotos eram tiradas por fotógrafos, né, chamados de retratistas. A família tinha que se arrumar, reunir para o dia que ele viesse poder tirar foto. É isso que nós vemos nessa primeira foto. Olha a família toda arrumada, reunida nessa foto aqui, ó, número 1, para poder tirar essa foto. Hoje em dia, com o uso do celular, nós podemos tirar foto a todo momento. É bem diferente de antigamente. Então, nós usamos, né, essa foto, a fotografia, para guardar na nossa memória aquilo que nós usamos, aquilo que nós vivemos, né? E mostrar para as futuras gerações como eram antigamente. E hoje em dia, nós temos essa fonte, né? Fonte material, que a gente chama de fontes materiais, a fotografia. Tem também objetos que eram usados antigamente, que nós não usamos, mas que guardam uma história. Nós temos também a pintura, o desenho, né? Muito antes da fotografia, as pessoas faziam pinturas, faziam desenhos para representar aquilo que eles estavam vivendo no momento. Hoje, a gente tem uma expansão tecnológica muito grande e aí nós vemos, né, a diferença entre o que era e o que é, né? Vocês observem nessas duas fotos, essa família toda reunida, certinha, quietinha, para tirar foto, e essa outra família na foto 2, que eu vou numerar aqui, totalmente descontraída, porque estão super acostumados, né, a tirar fotos. Aqui em geografia, nós vamos ver as diferentes profissões. Vocês já pararam para pensar na quantidade de profissionais que trabalham ao nosso redor, a quantidade de pessoas que nós vemos, professores, diretores, médicos, enfermeiros e tudo mais? São muitas profissões que nós vemos, né, no dia a dia. E aqui eu trouxe para vocês algumas profissões que não existem mais. Eu falei lá para vocês em história, a profissão do fotógrafo ainda existe, né? Mas olha como esse fotógrafo de antigamente tirava as fotos. Olha o tamanho da máquina fotográfica. Olha o trabalho que ele tinha para estar levando isso de um lugar para o outro. Hoje, a nossa máquina fotográfica está nas nossas mãos, é o nosso celular, né? Outra profissão que não existe mais, né? O fotógrafo, embora o fotógrafo exista, mas não dessa forma, era dessa mulher aí, datilógrafa, que digitava, né, as coisas. O meu sonho, quando eu era pequena, era ter uma máquina de escrever, porque eu achava muito legal aquilo. E hoje, a gente nem vê mais as máquinas de escrever, né? Porque a gente tem o computador, tem o celular, que a gente digita super rápido. E também uma outra profissão de antigamente era o leiteiro. O leiteiro era aquela pessoa que todo dia de manhã colocava 1 litro de leite na sua porta. Você pagava por mês ou pagava por semana. Hoje a gente não tem mais isso porque a gente consegue ir ao supermercado e comprar 1 litro de leite. Então eu trouxe para vocês essas profissões de antigamente, né? Para que vocês possam observar as profissões que existiam e praticamente não existem mais, e também que vocês observem a quantidade de profissões que nós temos hoje. Nós temos o dentista, que cuida dos dentes, o médico, que cuida da nossa saúde, o bombeiro, o policial, o professor, o diretor, e entre tantas outras profissões. E aqui também, não muito distante do nosso dia a dia, o mimeógrafo, né, que as professoras usavam para fazer a folhinha que vocês faziam a atividade. Hoje em dia a gente não utiliza mais o mimeógrafo, né, tudo xerocado, tudo impresso. E em ciências nós vamos ver os seres vivos e os elementos não vivos. Nós temos essas duas fotos de ecossistemas diferentes. Só que
dentro desses ambientes, nós temos os seres vivos e os elementos não vivos. Quais são os seres vivos que nós temos nessa primeira foto? O urso, o boi, as plantas. E quais são os elementos não vivos? A nuvem, as rochas, a água, o ar, o sol. Assim também nós vemos no outro. Na outra foto nós temos crianças, patos, pássaros, árvores, flores, todos são seres vivos. E os elementos não vivos? As pedras, a água, o ar, as nuvens. Então, gente, dentro dos ambientes nós vamos ter aqueles seres que possuem vida, ou seja, que conseguem completar o ciclo vital, que é nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir-se ou não reproduzir-se e morrer. Aqueles que completam o ciclo vital ou aqueles que têm o ciclo vital de nascer e morrer, nós chamamos de seres vivos. A planta é um ser vivo? Sim, porque ela nasce e morre. Ela nasce, pode crescer ou não, pode se desenvolver ou não, pode se reproduzir ou não e acaba morrendo. Então, todos os seres que podem nascer e morrer são seres vivos. E nós temos os elementos não vivos, que são aqueles que não possuem vida, mas que vão estar junto com o ser vivo, completando o ambiente, que é o caso da água. Tem seres vivos que moram dentro da água, embora a água não tenha vida. O sol, que nós precisamos do sol para sobreviver, mas ele também não possui vida. O solo, a terra onde nós pisamos, nós necessitamos, mas também não possui vida. Esses seres vivos são chamados de seres bióticos e os seres não vivos são chamados de abióticos. Isso é importante vocês lembrarem para quando vocês verem em algum livro, nossa, o que é ser biótico? O que será biótico? E aí vocês vão lembrar que são seres vivos e elementos não vivos. Então, gente, muito obrigada pela aula. Beijinhos e tchau, tchau!